Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, abençoado. O tema é os últimos sinais da vinda de Jesus, os últimos sinais da vinda de Jesus. E esse tema nasceu aqui de Mateus 24:30, que diz assim: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Amém? Então, abençoados, Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Amém? Vou mostrar para você claramente aqui que não significa ver ele fisicamente, visivelmente, vindo na nuvem do céu. Amém? Jesus veio, ele já veio. Nessa segunda parousa, essa segunda vinda já aconteceu. Os evangélicos esperam a vinda dele, da sua segunda vinda, mas ele já veio. E a Bíblia prova em várias passagens bíblicas, prova isso. Hoje falaremos sobre mais uma passagem, amém? Que prova que ele já veio. E veio em sinais. Surgirá o sinal no céu da vinda do Filho do Homem. Surgirá o quê? O sinal. Então, ele vai vir através de sinais. Quando aquele povo daquela época viu aqueles sinais e todos os acontecimentos que ele disse que aconteceriam, né? Então, eles entenderam que aquele foi o dia, né, anunciado pelo próprio Cristo, o próprio Yahshua, que é o dia da sua vinda. E esses acontecimentos já passou. Amém? Já passou. Essa profecia já se cumpriu. Amém? Então é isso aí. Eu sou o irmão André Palhares, para quem não conhece. Sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Amém? Se inscreva aí no canal para ajudar o crescimento desse canal. Traga mais pessoas para se inscrever, para conhecer esse canal, para conhecer, né, esse entendimento que nós trazemos aqui das Escrituras. Pregamos aqui o Evangelho do Cristo glorificado numa visão preterista, não visão futurista. O que é visão futurista, irmão André? É você pegar todos os acontecimentos da Bíblia e trazer para o dia de hoje. É uma visão futurista, né? Então não podemos trazer isso para os dias de hoje. Então essa é a visão que trazemos aqui. E é uma visão clara, honesta e coerente. Amém? Você que está me vendo a primeira vez, eu peço a você que aperte o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu for postar. Fique aí conosco aí, amém? Não se espante. Fica aí conosco, se inscreva aí, que você vai, de estudos em estudo que eu for trazendo aqui, você vai entender. Você vai entender, amém? É muito claro, a Bíblia é clara, a palavra é clara, amém? Vamos lá. Então, vamos voltar lá. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando aqui fala verão o Filho do Homem, então as pessoas pensam que vai vir Jesus, vai ver, né, Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Mas não é isso. Você tem que observar a palavra, surgirá no céu o sinal. Então verão o Filho do Homem chegando no do céu, significa que você verá o sinal do Filho do Homem vindo no céu, né? Com majestosa glória. O sinal, surgirá o quê? O sinal, e todos os povos da terra verão Cristo vir visivelmente? Não. Mas verão o sinal
do Filho do Homem vindo na nuvem do céu com poder e grande glória. Vir nas nuvens do céu tem vários significados bíblicos. O primeiro significado bíblico é juízo, presença divina, a glória de Deus, a ação do Espírito Santo. Nuvem do céu representa tudo isso. Entendeu? Eu fiz uma vasculhada na Bíblia. Eu não estou falando porque eu penso. Eu dei uma vasculhada na Bíblia, dei uma estudada na Bíblia, e vi que todas as vezes que a Bíblia tem uma profecia que diz sobre nuvens, essas nuvens, ela representa tanto o juízo, como a presença divina, como a glória de Deus, como a ação do Espírito Santo. Amém? Vi sobre a nuvem do céu aqui, se referindo ao Cristo, porque os profetas disseram que ele viria para julgar, né? Para julgar, né, Judá, Jerusalém, para julgar os judeus. Amém? Então, todas essas profecias que fala sobre nuvem, fala sobre um julgamento para o povo judeu. É um julgamento. Né? Então aqui, Mateus 24, vou ler do 3 ao 6, conta a história assim. A gente já lembra essa história várias vezes, né? E, infelizmente, alguém deve estar cansado de ler Mateus. Infelizmente, temos que ler, meus amados. Infelizmente, temos que continuar lendo, até que todos chegamos à medida da estatura, né, da mente de Cristo. Amém? Até que todos entendam a graça de Deus. Então tem que ser batida essa mesma tecla. Você já sabe, mas muitos irmãos nossos ainda não sabem. Então nós temos que continuar batendo nessa tecla. Amém? Até que todos cheguem ao pleno conhecimento da medida da estatura, na altura mental, na altura intelectual do conhecimento de Cristo, que é a graça de Deus. Amém? Então, infelizmente, temos que ler Mateus. Eu estou falando isso porque um abençoado falou: você está sempre falando Mateus. A Bíblia tem tantos versículos. Tem tantos versículos, amados, mas de acordo com que o tema que eu estou querendo dizer, falar, entendeu? Então, ela vai se encaixar em Mateus, em Lucas, em Paulo, lá em Tessalonicenses, tá entendendo? Então vamos lá. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Aqui está se falando, aqui é o capítulo 20, Mateus 24. Se você leu Mateus 23, está falando da perseguição. Está falando que eles vão ser perseguidos, eles vão ser presos. No 24 aqui está falando que o templo iria ser destruído. Então, nos diz quando aconteceram essas coisas referentes a esses dias. As coisas da perseguição, de Mateus 23, né? Que eles iam ser perseguidos, iam ser capturados, presos. No 24, o templo seria destruído. Então, quando aconteceram essas coisas? E qual o sinal da tua vinda? Quando acontecerão essas coisas? Quando nós vamos ser perseguidos, né? Quando o templo vai cair? E qual é o sinal da sua vinda? E do fim dos tempos. Esse fim dos tempos, eu já expliquei que não é fim do mundo, é um fim de um pacto. Quando o tempo cair, automaticamente, o pacto da lei também ia cair, também seria revogada. Né? É por isso que hoje a gente diz que
a lei já se revogou, porque o tempo já caiu. Aqui eles estavam esperando. Nós não esperamos mais, porque nós já sabemos que o templo já foi destruído. Né? Foi destruído em 70 pelos romanos. Se você for Israel hoje, eu sempre falo isso, não tem mais tempo. Foi destruído em 70 pelos romanos. Então são acontecimentos que já se passaram. São já notícias antigas, notícias velhas. E os pastores tentam edificar isso na mente dos seus irmãos, mas já são notícias passadas. Então eles estão pedindo um sinal. Senhor, me dá um sinal. Qual será o sinal da sua vinda? Quem está pedindo o sinal aqui? Os judeus, os discípulos, apóstolos. Existem vários sinais, né? A Bíblia fala de vários sinais da vinda do Cristo, né? E eles aqui estão pedindo um sinal. Qual será o sinal? Então, o primeiro sinal, Jesus vai responder aqui. Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. É o primeiro sinal. Muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão os muito. Então, o irmão abençoado, pastor do sistema religioso, diz que aqui está se referindo para os dias de hoje, para homens que surgiram no nosso tempo, dizendo ser o Cristo. Tem o José Luiz de Jesus Miranda, né? Ele disse que era o Cristo. Tem o Henri Cristo aí, que todo mundo conhece, e muitos outros. Então, eles pegam essas pessoas, futurizando a história, acreditando que a palavra está se referindo a esses homens. Mas não. Aqui, Jesus está falando daquela época, que muitos, até mesmo judeus, vendidos pelos romanos, iriam enganar o seu próprio povo. Entendeu? Vendido pelos romanos, comprado pelos romanos. Romanos ali ofereciam liberdade, porque muitos foram presos, levados para o cativeiro. Então, romanos ofereceu liberdade para muitos. Ó, a gente oferece liberdade se você não disser onde estão os apóstolos. Então, Jesus está falando, virá muitos em meu nome, né? Dizendo eu sou Cristo. Enganarão a muitos, dizendo eu sou Cristo, significa pessoas enganando, se disfarçando em Cristo, para enganar o povo. Outros dizendo para os discípulos, apóstolos, o Cristo está lá. Ele falou, não crê se disser que eu estou lá ou acolá. Não crê. Porque estão se enganando, vão te capturar. É isso que ele estava querendo falar. Essas palavras não se referem aos dias de hoje. O segundo sinal, Jesus disse, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vocês. Entendeu? Aquele povo que estava ouvindo, que estava com ele naquela época, entre o ano 30 e o ano 33, Jesus estava falando com eles, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então vem o sistema religioso novamente. Está falando da guerra da Ucrânia com a Rússia. Está falando da igreja, a guerra de Israel com Hamas, Hezbollah, com o Irã. Não é abençoado. Não é essas guerras de hoje. Está falando da guerra lá entre romanos e judeus. Romanos também se aliaram a gregos e a outros povos que ajudaram os romanos. Amém? Então, a guerra dentre eles
e os judeus. Rumores de guerra. Eles ouvirão, né, as pessoas comentando, né? A cidade está cercada, a cidade está sitiada. O exército romano cercou a cidade inteira. Eles vão invadir. É rumores de guerra. É isso que ele estava se referindo. O terceiro sinal, Mateus 24, 9, 11. Então eles os entregarão para serem perseguidos. No 23 também fala, tá? E condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mais uma vez vem o sistema religioso e diz que aqui está falando dos cristãos que estão sendo perseguidos. Amém? Cristãos estão sendo perseguidos lá na África. Na África existe muitos muçulmanos. Amém? Muitos muçulmanos radical que não gostam de cristão. Então o cristão vai lá na terra deles, perseguidos. Eles vão na Palestina e são perseguidos. Eles tentam entrar na Coreia e são perseguidos, são mortos, porque a Coreia não aceita cristão. O aeroporto da Coreia, você é revistado. Se você tiver uma Bíblia, você não entra. Para você entrar, você tem que deixar a Bíblia. Não entra. Pode pesquisar aí. Não é invenção do irmão André, não. É realidade. Só que eles vão nesse id. Esse id deles acha que tem que entrar em qualquer lugar do mundo para levar o evangelho. Amém? E esses povos não aceitam. Amém? Eles vão lá por causa do id. Né? Mas esse id aqui tem um contexto totalmente diferente do que eles imaginam. Né? Tem um contexto totalmente diferente. Eu não vou falar sobre isso agora, mas esse id aqui tem um contexto totalmente diferente. Não é igual eles imaginam, que fica criando aí evangelistas, e evangelistas ficam viajando pelo mundo e levando o evangelho. Para começar, eles não estão levando o evangelho de Cristo. Para começar, o evangelho que eles levam não é de Cristo. Segundo, esse id aqui está com um contexto totalmente diferente. Jesus não mandou vocês, evangelistas, sair pelo mundo levando o evangelho, não. Amém? Era uma notícia que viria para aqueles dias ali. Eu não vou entrar nesse tema aqui agora para não sair do nosso foco aqui. Amém? Vamos seguir lá, o quarto sinal. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, uma abençoada, irmã evangélica aí, abençoada, disse que eu sou esse falso profeta. Eu sou esse falso profeta que Jesus falou aqui. Não, irmão. Não é não, irmã. Para começar, nem profeta existe mais nos dias de hoje. Nem profeta existe mais. Ah, mas o pastor é um profeta. Não, o pastor não é profeta. Profeta era pessoas escolhidas por Deus para transmitir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Hoje nenhum pastor é profeta. Porque quando o pastor ensina, e ensina errado, ele ensina o que está escrito. Quando o irmão André vem aqui ensinar e tentar ensinar a verdade para vocês, eu também estou ensinando o que está escrito. Então, eu não sou profeta. E o pastor evangélico também não é profeta. O profeta não ensinava o que estava escrito. Ele transmitia a palavra que Deus mandava no momento. Não é assim. Não pode ser assim. Porque se você fizer assim, você está desconstruindo todo o evangelho e está desconstruindo toda a história bíblica. O quinto sinal aqui, Mateus 24, 21, 22, Jesus fala. É Jesus falando, registrado por Mateus. Porque haverá grande
tribulação. Haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Até agora, se referindo no ano 30 ao ano 33, a qual Cristo estava ali falando essas coisas. É Cristo que está falando essas coisas. Ele diz, se referindo naqueles dias, naquele século, para aquelas pessoas. Amém? Então, o sistema religioso o que faz? Pega essa palavra aqui e traz para os dias de hoje, dizendo que não haverá do nosso futuro presente aqui no século 21. Mas isso aconteceu no haverá lá do tempo daquelas pessoas presentes lá do século I. Já se passaram 20 séculos. Essas coisas aconteceram. E essa grande tribulação aqui foi o dia do juízo, a qual os profetas, né, que a Bíblia chama de santos profetas, falaram várias vezes. Amém? Que viria sobre os judeus. Não se refere a nossos dias. Então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Aquela tribulação que houve, nunca houve desde o princípio do mundo. Aquela ali foi diferente. E ele está falando assim, nem jamais haverá. Então os pastores evangélicos, amém? Fica aí dizendo que vai vir uma tribulação. Isso é antibíblico. Ensinar que virá uma tribulação é antibíblico. É descontextualizar a verdadeira história bíblica. É descontextualizar o evangelho aqui, dito da própria boca do Cristo. Amém? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, deixa eu ver, vamos pular, 24, 29 ao 31, imediatamente após a tribulação daqueles dias, que dias? Agora, nos dias nossos, aqueles dias ditos por Jesus, aqueles dias do século I, aqueles dias dos 40 anos que ainda faltavam para se completar, até que toda a Escritura fosse cumprida. Amém? Lá no primeiro século. E não naqueles dias do século 21. Amém? Onde eu, irmão André, estou aqui esperando a grande tribulação. Não, abençoados. Isso é descontextualizar a história e o evangelho. O sexto sinal, o sol escurecerá. O sétimo, a lua não dará sua luz. O oitavo sinal, e as estrelas cairão. O nono sinal, e os poderes celestiais serão abalados. Né? Olha quantos sinais tem aqui. Eu trouxe 9 sinais. Trouxe apenas 9 sinais. Mas é contado aí 16 sinais aí, que é contado aí dentro da teologia, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Quando eles, os judeus, vissem todos esses sinais que o irmão André apresentou aqui, eles iriam saber que aquele era o dia, né, que o Senhor viria, que aquele era o dia que o Senhor estaria às portas. Saberia que aquele dia seria o dia da sua vinda. E ele diz aqui no 24, 32,
Aprenda a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas... Olha o que eu estou falando. Quando os judeus vissem todas aquelas coisas acontecer, aquelas coisas que foram preditas pelo Cristo, ali ainda no momento era o Yahshua, né? Carne, físico. Ele está dizendo, quando vocês virem todas essas coisas que eu estou falando acontecerem, saibam que ele está às portas. Ele está às portas, significando o Filho do Homem. Porque ele se refere, né, ao Filho do Homem, a segunda pessoa. Né? Ele não falou, eu estarei à porta. Ele falou, ele está à porta. Se referindo ao Filho do Homem. Né? O Filho do Homem, o Cristo glorificado, ele mesmo. Entende? Então, a palavra está clara mostrando aqui que quando os judeus vissem aqueles sinais, quando virem todas essas coisas, quando virem todos esses sinais, quando virem o exército invadindo, quando virem aquelas guerras, quando virem o templo ser destruído, quando eles virem o templo ser saqueado, ser queimado, um monte de judeus ser levado ali como prisioneiro, quando vocês virem essas coisas, esses acontecimentos, saibam que ele, o Filho do Homem, está às portas. Saiba que ali o Cristo está às portas. Saiba que ali é o dia da vinda do Cristo. Amém? É isso que ele está querendo dizer. Então os judeus entendiam claramente isso. Os judeus, né, os prosélitos, os apóstolos e todos aqueles discípulos, eles entendiam essas coisas aqui que o sistema religioso de hoje não consegue entender. Isso é um sistema religioso ainda. E ele diz que não estão mais no sistema religioso. Mas estou esperando Jesus vir. Amém? Então, não estão sendo coerentes na palavra. Porque o próprio Cristo diz que ele veio. E ele diz... Qual será o sinal da sua vinda? Ele falou, ouça lá o que diz o profeta Daniel. Né? Quando o abominável, que é uma pessoa, né? É um sujeito, quando esse sujeito estiver no templo, ali é o dia da minha vinda. Ali é o dia que o Filho do Homem estará ali às portas. E eles não conseguem entender essas coisas. A coisa é clara e eles não conseguem entender. Entende? Então, portanto, vigie, porque você não sabe em que dia virá o seu Senhor. Naquela época, com certeza, eles não poderiam saber. Mas hoje, já se passado a história, sabemos que foi no ano 70. Sabemos por quê? Por causa das histórias, né? Vários livros históricos tem aí, né? Tem do Joséfo, tem livros aí romanos que falam dessa história, que falam desse dia, dessa guerra, da queda do templo. A Bíblia nos fala vários relatos falando sobre isso em Mateus, Lucas, Tessalonicenses. Fala sobre isso. Então hoje já temos material suficiente para crer que essas coisas já aconteceram em 70. Como eu sempre falo, vai lá em Israel. Vê se tem templo lá. Não tem. Pergunta o judeu lá. Quando o templo foi destruído? Em 70. Por quem? Por Império Romano. Quem que a Bíblia diz que destruiria o templo? Daniel diz, o príncipe de um povo que destruirá a cidade e o santuário. Santuário é templo. Quem era o príncipe do povo? Lá do ano 70. Tito, príncipe, filho do imperador Vespasiano. Já houve, essas coisas já aconteceram, meus amados. Já aconteceu. Então Lucas disse aqui, com clareza, né, o próprio Jesus falando para os fariseus, quando viram Jerusalém rodeada de exércitos,
vocês saberão que a sua devastação está próxima. Ele falou, quando virem Jerusalém cercada de exércitos, lá no primeiro templo, não é exército aqui do Hamas, do Hezbollah, do Irã, e seja lá mais quem for, não está se referindo aos dias de hoje. Está se referindo ao exército romano, que devastou a cidade de Jerusalém e o templo, saqueando, destruindo, roubando todos os utensílios que eram feitos de ouro do templo. Amém? Colocando fogo em tudo em seguida. Temos muitas evidências aí, tanto bíblicas como históricas. Então, esses sinais da vinda do Cristo já aconteceu. Todos esses sinais já aconteceram. O Cristo já veio. Ver o Filho do Homem estar às portas se refere lá no ano 70 DC, quando o templo foi destruído. Amém? Então, abençoados, os últimos sinais da vida de Cristo, são todos esses sinais que o irmão André expôs para vocês aqui. Eu peço para vocês que vocês ouçam esses vídeos 1, 2 vezes, anote esses sinais, lê nas suas Bíblias, estude mais a fundo, porque eu não posso explicar com muitos livros aqui, para nosso estudo não ficar muito grande, né? Então já vou me encerrando, já vou embora, mas peço a vocês que ouçam esse vídeo 1, 2, 3 vezes, pegue todos esses sinais, até nomeei aqui, eu trouxe para vocês 9 sinais, e tem muitos outros. Então peço a vocês que anote, estude aí na casa de vocês, estude, abençoados. Não vai pelo que o irmão André está falando, estude, pesquise. Amém? Até a próxima, muito obrigado e as paz.